A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Hoje eu estou aqui para a gente dar continuidade à última lição que foi dada na igreja, na escola dominical, onde se perguntou o que era a quaresma. E quaresma é um tema amplo que a gente não discute apenas uma aula. Nessa especificamente, eu vou tratar com vocês de 5 principais temas da quaresma. Vamos relembrar o que é e vamos trabalhar os temas importantes, o que a quaresma é e o que elas nos convida a viver. Minha oração é para que esse momento nosso não seja apenas um momento de estudo ou de adquirir apenas um conhecimento, mas que o Espírito Santo ele possa estar conduzindo, que possa diminuir o nosso eu e crescer o Espírito dele nesse momento. Minha oração é que essa palavra ela venha encontrar morada nos nossos corações e possa trazer transformação de vida através da renovação da nossa mente. Amém? Bom, nosso texto se encontra no livro de Números, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 26 ao 35, amém? Diz assim: E o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim, e por isso nenhum de vocês, que tem 20 anos de idade ou mais, entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra a não ser Caleb, filho de Jefoné, Josué, filho de Nun. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Porém, vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão neste deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis, e por isso eles vão sofrer, até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espiaram a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. E é isto que eu vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão, serão destruídos nesse deserto. Eu, Senhor, falei. Esse é o nosso texto, base para a gente começar a falar. E, como eu disse, primeiro vamos relembrar o que é a quaresma, né? A quaresma não é simplesmente uma festa católica ou de qualquer outro povo. A quaresma, ela vem da palavra latim quadragésima, que para a gente significa quadragésima, que significa 40 dias. Nós lemos aqui o texto, né, onde a gente vê o Senhor se decepcionando com o povo que ele havia escolhido para peregrinar e chegar à terra prometida e usufruir da bênção que ele tinha. E a gente vê algumas citações dele aqui justamente falando que eles espiaram a terra por 40 dias, ou seja, uma quaresma, e pela incredulidade deles, eles iriam peregrinar no deserto por 40 anos. Então, quando a gente fala de quaresma, a gente vê que é um ciclo. No nosso caso, hoje no nosso calendário, que a gente chama de calendário litúrgico, é o maior ciclo para a nossa maior celebração, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E não só nessa passagem, mas quando se fala de 40 dias, muitas outras passagens podem vir à nossa mente, como Moisés, que ficou 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da mão do Senhor, como
Elias, que caminhou 40 dias e 40 noites no deserto, quando estava terminando o seu ministério, e até o nosso próprio Senhor Jesus, que antes de iniciar propriamente seu dito, seu ministério, começar a proclamar o Evangelho, as boas novas do reino, passou 40 dias e 40 noites jejuando e sendo tentado por Satanás no deserto. Quando a gente olha para esses 3 exemplos, e tem muitos outros ainda, a gente vê Moisés passando um tempo, exercendo o seu ministério e passando 40 dias e 40 noites, esperando que o Senhor estivesse ali, lhe passando todas as leis, tudo aquilo que ele teria que passar para o povo. Elias, no final do seu ministério, por assim dizer, caminhou 40 dias e 40 noites para pedir a aposentadoria, que essa é a verdade. E o próprio Jesus, quando estava se preparando para exercer o seu ministério, jejuou 40 dias e 40 noites. Então, a gente já começa a perceber que Quaresma tem a ver com uma preparação e tem muito a ver com deserto também. E quando a gente fala de deserto, talvez a primeira coisa que venha à nossa mente é provação, A gente associou deserto à tribulação e à provação. Mas, falando dos principais temas da Quaresma, que é a proposta da aula de hoje, a gente vai ver que deserto vai muito além de provação, de perseguição, de lutas. A gente vai ver, inclusive, dentro de um texto em Deuteronômio, que deserto é o lugar de manifestação da provisão de Deus. Então vamos lá. Quais são os principais temas da Quaresma? A gente já falou que é um ciclo, na verdade é o maior ciclo do nosso calendário litúrgico, que inclui a Quaresma, que é o período da Páscoa que vai da Quaresma até o Pentecoste. Mas quais são os principais temas, Quais são as principais abordagens? O que hoje nós, cristãos, nós precisamos ter em mente ao viver esse ciclo, esse período de Quaresma? O primeiro dele é o arrependimento. Jesus iniciou o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. O arrependimento é urgente, porque o tempo se cumpriu. É a atitude adequada para o reino de Deus que está próximo, já chegou. A principal característica do arrependimento é justamente a mudança de mente, de atitude e de direção. Arrependimento é tristeza segundo Deus e também alegria de Deus. A Quaresma é convite ao arrependimento, a avaliar a vida diante do desafio do seguimento de Jesus, de construir possibilidades de reconciliação. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente, creio que não só na Quaresma, mas em qualquer tempo como cristãos, é o arrependimento. E geralmente quando a gente fala em arrependimento, as pessoas elas logo trazem à mente que é deixar de fazer algo, é abandonar o pecado. E por que é deixar de fazer algo e abandonar o pecado? Arrependimento vem da palavra metanoia, que nada mais era que uma ordem dada ao exército romano, que quando estava marchando em uma direção, quando o comandante gritava metanoia, esse exército ele dava um giro de 180 graus e começava a marchar numa direção diferente. Então, arrependimento, por que é uma mudança de mente, de direção? Porque você está caminhando em direção ao seu pecado e você se arrepende, metanoia. Você dá um giro de 180 e começa a se direcionar em outra direção, no caso, na direção de Cristo Jesus. Vivemos um momento onde nós precisamos nos arrepender não apenas pela Quaresma, por este momento de preparação, mas também pelo momento que nós temos vivido. Nós sabemos que nós temos passado por um momento difícil e quando a gente olha lá para as festas de Israel, dentre várias festas que aconteciam, existia um dia que era chamado Dia da Humilhação, que era o dia do jejum. E era um dia de arrependimento.
Eles iriam celebrar Páscoa, eles iriam celebrar a festa dos tabernáculos, várias outras festas, mas tinha um dia de arrependimento. A Quaresma, ela começa nos chamando a esse arrependimento, para a gente rever a nossa vida, rever as nossas prioridades, fazer uma autoanálise, olhar para dentro de nós mesmos. Antes de nós estarmos passando por este momento de preparação, para enfim chegar no momento de celebração. O segundo tema importante que a Quaresma traz é a questão do deserto. Como eu disse, o deserto passou a nossa visão que seria um lugar de provação e transição. E a gente encontra pessoas na igreja falando, estou passando no deserto. Além de retomar as grandes personagens bíblicas que caminharam no deserto, é importante lembrar o texto de Deuteronômio 8, do 1 ao 10. Os irmãos depois leiam esse texto, vai ser o texto onde Deus já está falando para a nova geração, né? Quando eles estão para poder entrar na terra prometida, Deus vai lembrá-los que Ele os humilhou, sim, que eles passaram fome, mas que Ele mandou o maná, que era uma comida que nem eles nem os pais conheciam, uma comida vinda do céu. Deus vai lembrá-los que as roupas deles não ficaram gastas, que os pés não ficaram inchados, ou seja, que Deus em todo momento, mesmo em circunstâncias difíceis, estava com eles em todos aqueles momentos, em todas aquelas situações. Deus vem lembrar eles da providência divina dele, ou seja, no deserto se manifesta a providência e cuidado de Deus. É um tempo pedagógico de Javé, para que o ser humano conheça seu próprio coração e faça a opção pelo Senhor. A igreja, durante sua história, viu-se como num deserto, na passagem do Egito para a terra prometida. Deserto é lugar da manifestação da provisão de Deus, mas é principalmente um momento em que todos nós passamos para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Mais uma vez, voltando hoje à nossa realidade, nós temos vivido tempos muito difíceis, onde a igreja, não só por conta da Quaresma, mas por conta do que tem acontecido nas nações, precisa parar e ouvir o que o Senhor quer falar. Parar de ficar perguntando do porquê, de ficar se desesperando, mas aquietar e começar a ouvir a voz de Deus, o que o Senhor está nos ensinando. Esse tempo pedagógico, ele está nos ensinando o quê? Terceiro tema importante da Quaresma é a questão de oração. Quaresma é tempo de oração. A oração foi um dos temas das exortações de Jesus, e os irmãos podem conferir isso em Mateus 6, 5 ao 15, Lucas 11, 5 ao 13, Lucas 18, do 1 ao 14. Eu gostaria de dar ênfase um pouco para Lucas 18, onde Jesus conta a parábola da viúva insistente, que todo dia ia diante de um juiz desonesto, que não obedecia a ninguém, pedir, julgue a minha causa. E nessa parábola em específica, o juiz acaba atendendo o pedido daquela mulher. E Jesus fala para aqueles que estavam vindo, será que Deus não julgaria a causa do seu povo que grita dia e noite por socorro? E é momento mais do que nunca de nós estarmos em oração, em preparação, em intercessão, em clamor, gritando pelo socorro do Senhor dia e noite. E a pergunta de Jesus, ela continua ecoando para nós. Será que Deus não julgará a causa do seu povo que grita por socorro dia e noite? Com certeza, a resposta de Jesus é sim, Deus julgará a favor do seu povo. Jesus era um homem de oração. Nesse tempo litúrgico é interessante tomar os salmos como escola de oração. A igreja ora em nome de Jesus. Então nós como igreja, nesse período de preparação, nesse período de Quaresma, que nós possamos mais do que nunca ser imitadores de Cristo. Se Jesus era um homem de oração, se Jesus